Aqui em Brasília, os deputados devem votar hoje a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Esse projeto é uma grande prioridade do governo Lula, inclusive foi tema da sua campanha eleitoral. E a gente agora vai direto para o Congresso. O Eric Rianelli está lá com os detalhes e as expectativas dessa votação. Tem um cenário favorável à aprovação da proposta, só que tem ali no meio, né, tirando esse centro da proposta, alguns detalhes que podem gerar pelo menos algum embate, né, Eric? Bem-vindo, querido. Boa tarde, bom dia para você. Aquela quase virada. Bom dia. Depois de 11h40 já é boa tarde, Camila, a fome já bateu. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Essa é a expectativa, sim, de votação hoje na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, cravou que a votação vai acontecer hoje, inclusive fez uma publicação numa rede social, a gente tem a reprodução, em que ele diz o seguinte, que a isenção do imposto de renda não é um favor do Estado, é o reconhecimento de um direito, um avanço na justiça social do país, garantindo mais dinheiro na mesa de quem ganha até R$ 5.000. A ministra Gleisi Hoffmann também falou pelo governo, ela fez uma publicação numa rede social, dizendo que o país está atento à votação de hoje e que a proposta em votação vai beneficiar mais de 16 milhões de pessoas que ficarão isentas ou pagarão menos imposto a partir de 2026. Na verdade, gente, o Ministério da Fazenda faz uma conta que, levando em consideração quem é isento hoje com as pessoas que se tornarão isentas, o total de pessoas isentas de imposto de renda no país vai ser bem maior, 26 milhões de reais. Gleisi diz ainda que há previsão de cobrança de um imposto mínimo sobre a renda de 141 mil pessoas que ganham mais de R$ 600 mil por ano, pagando pouco ou nada de imposto. Então, tem uma sinalização também do próprio relator, o deputado Arthur Lira, de que haverá, sim, aprovação desse texto. Alguns líderes com quem eu conversei da Câmara dos Deputados dizem que a proposta deve ter mais de 300 votos. Então, o mérito não é uma questão. O que o governo tem como ponto de atenção e o que líderes indicam, olha, pode haver um ruído na votação, é sobre as medidas de compensação. Por quê? O governo pretende compensar esse avanço na faixa de isenção para quem ganha menos, cobrando imposto de quem ganha mais. 141 mil pessoas compensariam 10 milhões de pessoas de um outro lado lá com renda menor. Então, tem deputados, por exemplo, que propuseram aumentar a faixa, porque haverá isenção de imposto de renda para todo mundo que ganha até R$ 5.000 e uma faixa de transição de zero de imposto até 27,5% de alíquota para quem recebe até R$ 7.350. Houve deputados, inclusive do Centrão, como o deputado Cláudio Cajado, da Bahia, que propôs um aumento dessa faixa de transição, desse teto, para R$ 7.590, mas, ao mesmo tempo, ele prevê a criação de uma alíquota maior de imposto sobre os lucros de instituições financeiras. Então, tem também alguns deputados que propuseram uma alíquota maior para a população de mais alta renda. Uma taxação, por exemplo, de 20%, uma taxação mínima de 20% sobre a renda para as pessoas que ganham mais de R$ 1.200.000 por ano. E tem propostas também no outro lado, para tentar complicar ali o governo nesse caminho de compensação e tentando fazer com que o governo tenha que vetar algum ponto, enfim, criar algum tipo de tumulto de compensação, de trabalho, enfim, de tumulto, por conta da situação recente dos embates entre o governo e o Congresso. Mas a proposta deve ser aprovada hoje, essas são as sinalizações, inclusive dentro da oposição. É com vocês no estúdio. Muito bom, Eric, essa votação aguardadíssima e todo esse clima que você estava descrevendo aí, que vai ser um teste para vários lados, inclusive. Obrigada por enquanto, a gente vai seguir aqui falando disso, Valdo, porque vai ser um teste para a base e vai ser um teste para a oposição. Exatamente, para os dois lados, porque vai ter essa questão das compensações. Em relação à isenção até R$ 5.000 e também aquela redução gradual entre 5.000 e 7.350, ninguém vai votar contra. O PL vai até apresentar uma proposta para subir essa faixa de isenção para R$ 10.000. Bom, aí a perda da arrecadação do governo hoje, que é calculada ali na casa de 26 bilhões, pularia para mais de 52 bilhões. Bom, não dá para fazer populismo fiscal. Por isso, o relator do projeto, o deputado Arthur Lira, falou assim, vamos tratar esse tema
com muita responsabilidade. Então, não dá para ficar fazendo gracinha com esse tema. É preciso realmente aprovar o relatório do deputado Arthur Lira e não criar ali, sabe, fantasias irreais para os contribuintes. Agora, o principal teste vai estar realmente na questão das compensações. A oposição, principalmente, e uma parte do Centrão, eles querem ali aliviar o aumento de tributação sobre rendas elevadas, ali a partir de 600 mil até 1 milhão e 200, você tem uma alíquota que vai de 0 a 10%, e acima de 1 milhão e 200, sempre 10%, só 10%. 10%. E tem gente ali na oposição, tem gente ali dentro do Centrão que quer aliviar esse pessoal, quer, não, só a partir de 1 milhão, para tentar evitar que essa tributação aconteça, porque esses deputados, esses senadores conhecem muitos amigos que têm essas rendas elevadas, e aí eles estão tentando preservar. Esse é o recado, né? Então, agora vamos checar exatamente como vai ser feita essa compensação. Que ela precisa ser feita, precisa, porque senão o governo vai ter um grande prejuízo e pela lei de responsabilidade fiscal fica ilegal. Agora, tem outro teste para o governo, Camila, Leilani e Colombo. Sabe qual que é? É o seguinte, porque tem uma proposta que vai ser apresentada que eu acho super justa, que deveria ser aprovada, que acabaria com essa novela do imposto de renda na fonte. Qual que é? Você criar uma correção obrigatória a cada ano da tabela do imposto de renda. Hoje, isso não é obrigatório. Tanto que em vários governos, até em governos do PT, em governos Bolsonaro, Temer, muitas vezes a tabela ficava sem correção. Por exemplo, o governo Bolsonaro passou os 4 anos sem corrigir a tabela do imposto de renda e vivia alardeando que era contra o aumento de imposto. Olha, quando você deixa de corrigir a tabela do imposto de renda, quem é ali, o trabalhador, acaba pagando um imposto maior. Então, de forma indireta, é o aumento da tributação, principalmente sobre aquela parte mais frágil da pirâmide econômica, sobre os trabalhadores, porque eles não têm como se defender. Então, você aumenta o imposto sem avisar que está aumentando, entendeu? Não corrige a tabela de imposto de renda, sem a correção, no ano que vem, o trabalhador que hoje paga ali R$100, vai pagar 150, aumenta, não sei a proporção, mas sempre aumenta, por falta dessa correção da tabela, que você tem que pegar a inflação ali. O correto é você pegar a inflação do ano, corrigir, porque o salário sobe. Se o salário sobe, ele acaba pulando da faixa de tributação. Se ele paga hoje ali na faixa de 15%, passa a pagar 17%, alíquota efetiva, tá? Então, essa é uma medida que também vai ser um teste para o governo. O governo, não sei se vai estar tão disposto a aprová-la, não. Mas seria o ideal que o Congresso acabasse aprovando isso, porque você tira esse poder das mãos do governo de fazer um aumento disfarçado de imposto de renda sobre a classe trabalhadora, principalmente, né, todos que pagam imposto de renda ali na fonte. É isso aí, o Valdo foi ao ponto agora, porque esse é um dinheiro, a não correção da tabela do imposto de renda, é um dinheiro que o Estado vem, enfia a mão no teu bolso e leva embora, porque não é um dinheiro dele, né? Eu me lembro, o Valdo e a Camila lá em Brasília vão se lembrar disso muito melhor do que eu, nos mandatos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o PT tinha uma campanha pela correção da tabela do imposto de renda, que era liderada por alguns parlamentares, dentre eles eu me lembro muito claramente do Ricardo Berzoini, deputado aqui por São Paulo, que depois veio a ser ministro de Estado, e quando o PT assume o poder, ele usa o mesmo argumento que o PSDB usava antes. Fala assim, não, veja bem, eu não tenho como abrir mão desse dinheiro. Tem um espaço fiscal. Exatamente. E aí o Arnaldo Madeira, outro deputado aqui por São Paulo, passa a liderar uma campanha no PSDB pela atualização da tabela do imposto de renda quando o presidente era o Lula. Uma coisa simplesmente maravilhosa, né? E no final das contas, nós continuamos pagando o que não deveríamos pagar, porque esse dinheiro é nosso, da não correção da tabela do imposto de renda, né? Joel, pelo jeito vai passar mesmo, né? A dúvida é essa, de onde vão tirar a compensação, né? Perfeito, Rafael. E é isso que você estava falando, assim, ou você tem uma vigilância constante para limitar gastos e arrecadação, ou o governo vai querer sempre gastar cada vez mais e, se preciso for, arrecadar cada vez mais também para bater suas metas. O mais difícil para qualquer governo é justamente fazer o ajuste, seja do lado do gasto ou também cortar impostos, deixar de arrecadar impostos quando ele precisa. E é isso que está em jogo aqui. É uma pauta muito popular,
porque vai atingir aí um amplo setor da classe média brasileira, que vai ou ficar isento, quem ganha até 5 mil, ou entre 5 e 7 mil, pagar menos imposto, tem um desconto do imposto de renda. É uma pauta intensamente popular, portanto. Agora, se vier só a parte boa da proposta, a parte da bondade, que é isentar do imposto de renda, ela não para em pé. A gente vê como, mesmo com arcabouço fiscal, mesmo com os esforços que o governo faz, de alguns congelamentos, o endividamento do setor público brasileiro segue crescendo ano a ano. Se passa uma isenção de impostos relevante de dezenas de bilhões de reais para uma parcela da população sem compensação nenhuma, daí é que a bomba explode de vez. E se a bomba fiscal explodir de vez, daí você vai ter, enfim, uma situação de crise econômica que vai ser pior para toda a população, do mais rico ao mais pobre, especialmente para os mais pobres. Então precisa ter a compensação. Isso não está em discussão. Essa compensação é justo que ela venha de quem recebe mais. Por quê? Porque a gente sabe que no Brasil, aqueles que recebem muito, não estamos falando de quem ganha 10 mil reais, estamos falando de quem ganha 100 mil reais, mais de 100 mil reais. Essas pessoas pagam, proporcionalmente à sua renda, muito menos impostos do que os mais pobres no nosso país. Então é justo, sim, que a compensação venha daí, não de forma confiscatória, e inclusive poderia ter efeitos deletérios, mas de uma forma que aumente marginalmente a quantidade de impostos paga. Qual que é o risco agora? O risco é que na negociação com o Congresso, claro, o Congresso vai manter a isenção, mas que nessas compensações tire muito peso delas. E tudo que tirar de força das compensações pode ter certeza que vai explodir no lado fiscal, que prejudica a todos. É isso, é uma democratização dos impostos, não é não? Não é justo que o pobre pague mais e o rico, proporcionalmente, acabe pagando menos.